Olá pessoal, eu sou Vinícius Senger e nesta videoaula a gente vai ensinar a parte de programação básica de Arduino utilizando a IoT Surfboard. Você vai aprender a piscar LED, a fazer a leitura de sensor analógico e vai entender o conceito das portas do Arduino e o que o Arduino tem que o seu computador não tem. Então, alguns arquivos desta aula vocês podem baixar a partir do portal de alunos da Global Code, onde nós temos essa URL. Vocês conseguem o PDF desta aula e nós vamos utilizar o ambiente Arduino IDE para programação, então é necessário que você tenha o Arduino instalado, tenha feito aí as aulas anteriores. Muito bem, a programação Arduino. Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica que permite você criar seus próprios dispositivos e trazer ao mundo da computação física com sensores, com controladores controlando motores, abrindo e fechando portas, dentro das tecnologias e integrando tudo isso muitas vezes com a internet, o que é o princípio aí da internet das coisas, né? A linguagem Arduino, né, se assim podemos dizer, é uma linguagem que é derivada do Wiring, né, que é baseada na linguagem C e C++. Então, quando a gente está programando Arduino, na verdade a gente está programando com todas as sintaxes e regras do C, C++. Porém, a plataforma Arduino traz várias bibliotecas e um frameworkzinho, assim, um modelo de trabalho que facilita muito a vida de quem não é engenheiro nem programador C, assembly de baixo nível, consiga ter resultados, fazer a leitura de sensores. Vocês vão ver que é algo bastante simples. Nós temos ensinado até mesmo para crianças a partir de 9 anos Arduino com a programação do Arduino mesmo, porque poderia programar com blocos e tal, mas não. Então até crianças estão aprendendo a programar Arduino. No caso, nós estamos utilizando o Arduino Nano com o microcontrolador Atmega 328, então seria o computador que está por trás da IoT Surfboard. E esse microcontrolador é um microcontrolador de uma família de microcontroladores da empresa Atmel de 8 bits. Então, por trás da compilação do Arduino, ele vai estar utilizando um compilador chamado GCC. Né? Para quem é novato na programação, o compilador é o que traduz o código da linguagem que nós escrevemos no computador para o código da linguagem que o computador entende. Então, a linguagem de programação Arduino ela é uma linguagem que permite que um humano dialogue com o computador que está por trás daquela placa padrão Arduino. Né? Então, ele vai utilizar, é interessante saber que por trás da ferramenta de programação tem um compilador famoso no mercado com GCC, que utiliza as bibliotecas GCC AVR para poder trabalhar com essa família de microcontroladores, que, para resumir, o microcontrolador é um computadorzinho em um chip aí, todo unificado, né? De capacidade aí limitada, mas que vai fazer bem uma coisa e muitas vezes vai fazer bem aquela coisa para sempre, né? Então, o microcontrolador é o que está por trás de, por exemplo, um micro-ondas, uma geladeira, uma máquina de lavar roupa. Não precisa ter aí um computador completo, com CPU, memória e tal, sistema operacional. Muitas vezes é um computador de um programa só dedicado. É isso que é o Arduino, mas ele trouxe esse mundo da engenharia para o dia a dia das pessoas. Então nós temos hoje estudantes de moda, por exemplo, que aprendem Arduino porque tem uma plataforma Arduino para se construir suas próprias roupas, né? Então chamada LilyPad. LilyPad você também usa a programação Arduino e faz Arduinos vestíveis. Muito bem, é muito mais simples, portanto, do que a linguagem C, é muito mais fácil, mas se você quiser no futuro pegar pesado, vamos dizer assim, né, ir a fundo, você pode utilizar os recursos dessa poderosa linguagem de programação. Todo programa Arduino tem no mínimo duas partes, ou nós chamamos de funções. A função setup e a função loop. O setup, quando nós ligamos o Arduino, ele vai buscar por esta função. O setup quer dizer configurar. Então nós vamos colocar dentro da função de setup as operações que nós queremos que sejam executadas apenas uma vez na inicialização do seu dispositivo. E o loop quer dizer laço, né? Aquilo vai ficar em um laço infinito, ou seja, é um programa que vai rodar
todas as linhas do programa, quando chegar na última, vai voltar para a primeira linha do loop. Então, o Arduino, como ele não tem um sistema operacional, ele é um computador de um programa só. Então, quando a gente instala um novo programa no Arduino, o programa anterior é apagado. Então, essa é uma característica de um microcontrolador sem sistema operacional. A gente só pode rodar um programa por vez. Então, está aqui a sintaxe, é muito simples. Void, setup, abriu parênteses e fechou. Isso aqui é uma forma de declarar uma função em linguagem C. Void quer dizer que essa função executa um processamento, mas ela não gera um resultado alcançável. Então, por exemplo, uma função soma gera o resultado que é o resultado da soma dos dois parâmetros ou 3 números que nós passamos aí para somar, ou n números que nós fornecemos para soma. Então aqui, esta é uma função muito simples, que ela vai ter os procedimentos, mas ela não recebe nenhum tipo de parametrização, senão estaria dentro dos parênteses. Abriu chave, tudo que nós queremos rodar uma vez só, como diz o código aqui em inglês, colocamos no setup. Depois nós temos o void loop. Então esse é o programa mínimo. Obviamente esse programa não faz nada, mas ele já compila e você consegue instalar no seu Arduino. Muito bem, o Arduino tem uma coisa que o nosso PC, o nosso celular, os servidores, eles não têm, que são pinos, portas de expansão, que são portas de expansão públicas, vamos dizer assim, simples de usar. Então nós podemos expandir o nosso PC? Podemos, através da USB ou através de portas de expansão altamente técnicas, como criar uma placa PCI para você poder expandir o seu PC. Aí você tem que conhecer muito mais. O Arduino permite que você expanda o computador Arduino com sensores, giroscópio, sensor de álcool, sensor de fogo, umidade de terra, sensor de temperatura, enfim, centenas de sensores você pode colocar no Arduino e você facilmente consegue ter a leitura, porque o Arduino tem esses pinos expostos que permitem esse tipo de conectividade. E, na verdade, essa é a grande riqueza do Arduino. Os pinos podem trabalhar, nós temos 20 pinos no Arduino que nós utilizamos na IoT Surfboard, no Arduino Nano. E os pinos podem trabalhar com diferentes formas e protocolos de comunicação. Nós temos, por exemplo, o pino digital, que é 0 e 1, o pino que trabalha por interrupção, ou seja, quando o pino muda de estado, o microcontrolador aciona alguma função específica, pinos analógicos para leitura de sensores analógicos, pinos que fazem modulação de pulso, eles ficam alternando entre 0 e 1 para fingir um controle de potência, né? Usar um pino digital para fazer um controle de pulsação de porta e dar uma ideia de porta analógica de saída, né, com onda quadrada. Então seria mais ou menos meio técnico, mas é isso. E tem os protocolos também, I2C, SPI e serial, que são protocolos da indústria. Então isso que eu estou falando é um pouco mais avançado em termos de computação embarcada, mas a gente aprende isso com o Arduino e depois os mesmos conceitos a gente vai ter no Raspberry Pi, no BeagleBone Black, nas outras placas Intel Edison, Intel Galileo, outros tipos de Arduino, todos eles, a grande beleza dessas placas que os makers, os fazedores gostam é que elas têm esses pinos onde nós ligamos os nossos próprios componentes e conseguimos controlar esses componentes, como por exemplo, nós podemos ligar um relé num pino digital do Arduino, você fala assim, pino, muda para 1, você ligou o relé, ligou uma tomada, então em 2 linhas, 3 linhas de código você está ligando e desligando uma tomada da sua casa através do seu computador, depois integrando com o Twitter, ou seja, altos resultados em pouco tempo de trabalho, é isso que o Arduino provê comparado a 10, 15 anos atrás, onde a pessoa fazia toda uma faculdade de engenharia elétrica para fazer o que hoje jovens fazem em questão de um mês de projeto. Na IoT Surfboard a gente já tem vários componentes ligados nos pinos do Arduino. Eu vou mostrar aqui agora uma tabela que tem um resumo desses pinos. Então no pino 10 temos o LED vermelho. Se eu mandar ligar o pino 10, liga o LED vermelho. No pino 6 o LED verde. No pino 5 o LED azul. No pino 4 o relé, no 16 o speaker. Na porta analógica 0 de entrada de sensores
nós temos o sensor de álcool. Na 1, o potenciômetro, e na 3, o sensor de luz. Esses 3 sensores, quando a gente efetuar a leitura, eles vão fornecer um número entre 0 e 1023, indicando quanto de álcool tem, quanto que está virado a chave do potenciômetro, quanto de luz ou quanto escuro está o sensor de luz. Depois nós temos ainda, no pino 8, ligado o sensor de temperatura e umidade. Nos pinos 12 e 13, você pode ligar um sensor de distância, um sonar, que é um componente opcional, que você compra a parte e estende a sua surfboard, mas o firmware já está pronto para responder por isso e temos os pinos já dedicados para isso. Temos um transistor na porta 11, na digital 3 o emissor infravermelho, na 2 o botão, nosso famoso Action Button, na porta 7 o receptor de infravermelho, na analógica 4 e 5 o relógio de tempo real. O relógio de tempo real utiliza I2C e o I2C é um protocolo de indústria que está disponível no Arduino nos pinos analógicos 4 e 5. Quando nós usamos o I2C, essas duas portas não podem ser mais usadas para ligar novos sensores analógicos. Bom, vamos agora então ver um pedaço de código Arduino para piscar o LED. Então a primeira coisa que uma pessoa que está entrando nessa área de computação embarcada, Arduino, Maker e tal, faz é piscar o LED. Então vamos ver. No setup, o que a gente está falando? Pin mode 10 output. Vamos voltar aqui um slide, 2 slides. No 10 nós temos então um LED vermelho. Então essa tabela de pinos, quando a gente está programando a surfboard na mão, na raça, que essa forma que a gente está vendo aqui não é a forma. A gente tem uma API que fala board.red, você nem precisa saber o pino que está por trás. Aqui a gente está mostrando, a ideia dessa videoaula é ensinar Arduino básico para você. Isso que você está fazendo com a surfboard, você pode fazer com qualquer outro Arduino. Então eu estou falando pino 10 output. Pino 10 eu quero escrever em você. Fique ligado na direção que permita que eu escreva em você. Que você permita que eu te controle. Se eu falasse pino 10 input, eu só poderia fazer a leitura daquele pino. Falar, pino, qual posição você está? Ou falar, e aí, por quanto tempo você está em 1? Aí ele fala, eu estou em 1, ficou em 1 em 650 milissegundos. Então você pode ouvir por quanto tempo o pino ficou em 1 ou em 0. E isso é um super macete com porta digital, coisa mais avançada, desculpa. E aí tem aqui no void loop, nós estamos falando digital write na porta 10 high. Ligue o pino 10. No lugar desse high, a gente poderia passar true, poderia passar 1, né? True minúsculo ou 1. 1 é high. Delay 1000. Né? Delay quer dizer atrase, espere 1000 milissegundos, ou seja, espere 1 segundo e depois digital write no pino 10 low. Delay 1000. E aí nós estamos ligando e desligando a porta número 10 e com isso o LED vermelho está ligando e desligando. Lembrando que é importante na linguagem C você respeitar as letras maiúsculas e minúsculas, então não podemos trocar um W, por exemplo, do write por minúsculo, seu código não vai compilar e nunca se esqueçam do tal ponto e vírgula, é muito comum para quem não está acostumado ainda a programar o ponto e vírgula. Vejam também aqui que nós colocamos um avanço, com isso a gente sabe que tudo que está aqui pertence a essa função loop. Então é uma organização do seu código para facilitar uma leitura posterior. Este é um código simples, mas muitas vezes a gente acaba gerando um resultado bem complexo. Vamos ver outro exemplo agora. No LED verde, nós estamos trabalhando com o conceito de PWM. Então imagina que ao invés de só piscar 1, imagina que eu fico lá 1 e 0 com um intervalo de tempo muito pequeno. O que isso vai acontecer? Vai parecer que que o LED tá, imagina, metade do tempo ele fica 1, metade 0, pum, 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 piscando super rápido. O LED vai parecer que ele está com meio brilho, se a velocidade da piscada for realmente rápida. Essa piscada de ficar mudando para 1 e 0 é a chamada modulação do pulso. O pulso é o piscar aí, né? E com as portas PWM, o Arduino tem 6 portas PWM e a gente pode modular pulso para dar um efeito de controle de potência. Isso aplicado em um LED faz com que a gente possa controlar a intensidade do brilho do LED. Isso aplicado a um motor de um robô faz com que a gente possa controlar a velocidade de giro
do motor, de força que está indo para o motor. Vamos ver esse código. No setup eu não estou fazendo nenhuma configuração, porque para trabalhar com as portas PWM eu não preciso indicar a direção, porque no caso dessas portas a direção é somente saída. For int x igual a 0, x menor que 256, x mais mais. O que é isso? For. Isso aqui é uma sentença de repetição de código. Esse código vai ser repetido 255 vezes. Com a variável x, é um espaço de memória, que na primeira passada, essa variável x, ou esse espaço de memória chamado de x, na primeira passada vai valer 0, aí ele vai esperar 5 milissegundos, incrementa x em 1, x mais mais. X é igual ao valor de x mais 1, ou seja, ele passa a valer 1 a mais do que o anterior. Então ele passa a valer 1, espera 5 milissegundos, 2, 3, 4, 5, 6, até 255, que é quando ele bater 255, ele ainda é menor que 256. Aí ele foi lá e incrementou 256. Opa, 256 não é menor, ele sai fora desse laço. Então os laços são formas de nós fazermos um código de repetição, e aí evita de eu ter que colocar um copy-paste desse analog write 255 vezes no meu código, bem melhor, né? E depois nós fazemos a mesma operação para o LED diminuir de brilho. O efeito deste código é que o LED vai aumentar de brilho e diminuir de brilho, a gente já vai ver em alguns instantes. Por último, do código bem básico Arduino, e com isso você já vai ter uma boa noção de como funcionam as coisas por trás do Arduino, nós vamos fazer a leitura de um sensor analógico. As portas do Arduino, os pinos do Arduino, quando eles estão ligados, eles transmitem 5 volts. Você mede, você vai ter de tensão 5 volts. E quando eles estão desligados, 0 volts. Os sensores analógicos são sensores que vão trazer informações através deste range de voltagem. Então, o sensor analógico vai falar qual é a luminosidade? 3 volts. Isso quer dizer que é um número que vai ser análogo entre 0 e 5. Eu teria que fazer uma regra de 3. Essa regra de 3 é feita, como resultado, chega para nós no Arduino um número entre 0 e 1023. Esse número é equivalente entre 0 e 5 volts. Muito bem, esse é o trabalho do conversor, que faz esse conversor da porta digital para um dado analógico, ou o trabalho oposto também do analógico para o digital. Muito bem, gente. Então, o que eu estou falando aqui? Não adianta eu ler um sensor e deixar no Arduino, eu não tenho um display ali pronto para me mostrar o dado. Eu preciso mandar esse dado para fora do Arduino e neste momento para fora seria o nosso computador. Então a gente vai fazer a leitura do sensor de luz no Arduino, na Surfboard, e vai mandar isso para o nosso computador. Essa instrução serial.begin 9600 está falando, eu quero me comunicar com o PC na velocidade de 9600, void loop, serial println, imprima no PC com uma quebra de linha no término, analog read 3. O que é o analog? O que é esse 3? De onde veio esse 3? Vamos voltar para a nossa tabela e a gente vai ver que na analógica 3 eu tenho o sensor de luz. Então, a tabela, mais uma vez, tendo a tabela em mãos, fica fácil de você fazer o código Arduino. E aí nós estamos lendo aqui o sensor e mandando isso para o nosso PC. E aí você pode variar a luminosidade. Então, gente, é muito simples fazer os primeiros códigos, piscar um LED. Vamos ver isso então na prática. Agora vamos para algumas demonstrações do uso da IoT Surfboard com programação Arduino, utilizando simplesmente o Arduino puro. Então o primeiro programa vai ser para piscar o LED vermelho. Então nós temos qual que é o código que nós precisamos fazer? Pin mode da porta do LED vermelho, então com isso a gente pode sempre ter essa tabela na mão dos LEDs aqui, a gente sabe que o vermelho está no 10, o verde está no 6, o blue está no 5. Então o que a gente vai falar? Que o LED número 10, o pino número 10, eu quero controlar esse pino, por isso eu coloco pin mode 10 output. E eu vou falar, ligue o LED número 10, escreva na porta digital número 10,
high. Eu também poderia escrever no lugar de high, poderia escrever um ou true, daria a mesma coisa. O high é o mais usado, ligue a porta, coloque ela em alta. Delay 1000, delay quer dizer atraso, espere, né? Espere 1000 milissegundos. E depois nós vamos fazer a mesma coisa, só que nós vamos passar o LED vermelho para low. Então agora o que nós vamos fazer é clicar aqui no botão de upload para a nossa placa. Ele vai pedir para salvar aqui, então vou colocar IoT Class LED. Ele vai compilar e vai fazer o upload para a nossa placa. Vamos aguardar esse processo. Em seguida a gente vai ver que a placa vai estar piscando o LED vermelho aí na câmera. Então o LED vermelho está piscando normalmente. Com isso a gente pode aprimorar esse código, sabendo que na porta 6 e na porta 5 nós temos outros LEDs, a gente consegue aqui fazer uma brincadeira. Então agora o que eu vou fazer aqui, na porta 5 e na porta 6, nós temos esses outros LEDs. Eu vou diminuir o intervalo entre as piscadas e eu vou fazer aqui uma verdadeira danceteria, né? Então esse código aqui você pode ficar treinando aí durante a época de Natal e tal, né? Inclusive a gente pode combinar também as cores entre os LEDs, né? O 6, o 5 e o 10. E agora eu vou subir esse programinha aqui que eu simplesmente estou trabalhando com 3 LEDs, o LED vermelho, o red, o green e o blue, né? O vermelho, o verde e o azul. E eu vou fazer o upload agora desse programa. Então vejam só que as três cores estão sendo alternadas aí pelo intervalo, né? Então isso é muito bacana. Nós vimos também que tem a ideia de trabalhar com sensores analógicos, né? Então nós falamos do sensor analógico e também falamos da porta PWM. Vamos dar uma olhadinha no programa da porta PWM. Esse programa, ao invés dele ficar piscando na intensidade máxima ou nenhuma, ele vai fazer com que o LED vermelho ele vá brilhando cada vez mais e depois vai esmaecendo aí a luminosidade, o tanto de intensidade. Vamos subir esse programa, vamos dar uma olhada nele. E agora a gente vê o vermelho, ele vai ficando bem forte, depois fraquinho de novo. Então nós estamos controlando a intensidade. E agora a segunda upload aí chegou, finalmente. Então tá aí o LED vermelho tendo trabalho aí, a gente trabalhando a intensidade do brilho, e isso se dá graças à modulação do PWM. E nós falamos também de sensores analógicos. O sensor de luminosidade é um sensor analógico. Nós estamos fazendo o que neste programa? Estamos falando que nós queremos nos comunicar com o PC e depois enviando para ele a leitura do valor do sensor analógico 3, que é o sensor de luz. Vamos subir o programinha para a nossa placa. Vamos aguardar. Então, basicamente, só estou lendo e devolvendo para o meu PC. Muitas vezes é comum que o pessoal faça essa leitura, envia para o PC toma o seu computador, o seu notebook e acaba tomando alguma reação X aí, conforme o dado do sensor. Eu estou tendo que dar uma forçada de barra aqui novamente. Vou fazer o upload aqui, forçar o upload novamente. Vamos aguardar. Muito bem, estamos subindo o programa do sensor de luz. Terminou, ele não vai fazer nada, não vai ter nenhuma reação. E agora eu vou abrir o Serial Monitor, porque justamente essa informação que ele está enviando, Serial println, chega no nosso PC através do Serial Monitor. Então temos aqui o sensor de luz, eu vou pôr a mão por cima dele, a gente vê que o valor já diminui radicalmente aqui do sensor de luz. Com isso a gente pode saber a luminosidade facilmente do ambiente, se a luz está acesa. Até com esse sensor dá para saber se queimou alguma luz. E aí é uma leitura de um sensor analógico. Para fechar, nós sabemos que na analógica 1 está o potenciômetro. Então agora eu vou pegar aquele nosso programinha do LED e, ao invés dele dormir 200, eu vou falar para ele dormir analog read da porta do potenciômetro, que é a porta número 1. Ou seja, conforme o potenciômetro, a chave do potenciômetro, ele vai demorar mais ou menos nas piscadas, nos intervalos das piscadas. Isso vai dar um efeito muito divertido. Vamos subir novamente o programa.
Muito bem, terminou o upload. A gente está vendo que o LED está piscando aqui com um determinado intervalo. Eu vou começar aqui no intervalo de 1 segundo, né? Porque o potenciômetro ele vai de 0 a 1023 e ele está no máximo. Eu vou começar a diminuir esse intervalo. Ó, agora vai começar a ficar rápido. Olha lá, ó. Olha que bacana. Agora ficou a danceteria. Olha lá, vou aumentando, diminuindo. Agora, se eu diminuir tudo, o intervalo fica 0. Aí o LED fica nas 3 cores ao mesmo tempo, o que resulta num branco. Um intervalinho pequeno. Esse é o modo, vamos chamar aqui do modo discoteca, né, da nossa surfboard. É muito, muito bacaninha esse tipo de programação que nós podemos fazer com bastante facilidade. Bem, gente, é isso aí. Fizemos várias demonstrações de código Arduino com portas digitais, a porta PWM e a analógica. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para o resumo da aula. Muito bem, é isso aí. É muito divertido, é viciante esse mundo do Arduino. E vamos fazer o resumo aqui da aula. A IoT Surfboard é um dispositivo 100% compatível com Arduino, você pode programar diretamente via Arduino, mas a gente vai aprender que tem uma maneira ainda mais fácil, que é usando a própria API da Surfboard. Componentes, sensores e controladores são ligados em pinos do Arduino. A vida de programação Arduino é essa, ligar os sensores, usar bibliotecas muitas vezes externas, porque é um sensor que não é simplesmente 0 ou 1 ou um analog read, como nós vimos, né? Temos sensores mais complexos, às vezes precisam de bibliotecas, e você faz a leitura desse dado e faz algo com essa informação. É importante ter em mãos, quando você tem um dispositivo como é a IoT Surfboard, esse mapa de portas, e você pode usar a sua Surfboard como um Arduino. Tudo que funciona em um Arduino vai funcionar também na Surfboard, por isso que a gente trabalha tanto com o padrão, para que vocês tenham flexibilidade, abertura, extensibilidade e, além disso, tenham um device que dure por vários anos aí em diferentes projetos. Essa foi a videoaula de Arduino básico com a IoT Surfboard. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nas próximas. Valeu!